Se você terminou e agora você está se sentindo tipo, eu não sou suficiente, ninguém vai me querer, eu fui trocado, calma, respira. O término doeu, né? Mas ele não é um comprovante de que você vale menos. Terminar não te deixa menor. Por isso hoje eu vou te dar um passo a passo bem real para você recuperar sua autoestima depois de um término. Então sem papo de se ame, pronto, não. Não é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. É coisa prática. É o que você fazer quando bate a saudade, quando você stalkeia a pessoa, ou quando você vê a pessoa seguindo a vida. E eu também vou te mostrar como é que você vai voltar a ser você mesmo, a você se sentir você mesmo. Então, se você tá nessa fase, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, que aqui eu sempre tô soltando vídeos para te ajudar, tanto fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, financeiramente, em todos os aspectos da sua vida. E já comenta aqui, foi você que terminou com ela ou foi ela que terminou com você? Então vamos lá. Por que você fica com a autoestima muito baixa depois de um término? Porque quando você termina, você não perdeu somente uma pessoa. Você perdeu a rotina, a conversa que você tinha todo dia, planos, validação e até aquela sensação de eu tenho alguém. Então, quando isso acontece, a sua cabeça ela tenta achar um motivo rápido. E aí começa aquelas vozes dentro da sua cabeça dizendo: deve ser porque eu não fui bom bastante, ou algo do tipo. Mas, na verdade, isso é só a dor falando mais alto. A dor, ela faz a gente se culpar. Então vamos lá, o passo a passo, para você poder se libertar disso de vez. Primeiro passo. Uma coisa é você sofrer. Outra coisa é você se odiar. A primeira regra é que sofrer é normal, mas se odiar não é obrigatório. Por exemplo, a dor, ela é que você tá mal, tá triste, tá com saudade, mas se odiar é você falar, eu sou um lixo, eu não sirvo pra amar ninguém. E isso aqui, essas afirmações que você fala, isso é uma mentira, que aparece quando você tá vulnerável. Então, quando vier esses pensamentos, você deve trocar isso por uma frase positiva. Você precisa trocar por frases prontas, né, para trocar esse pensamento. Então, quando vier, por exemplo, esse pensamento de que, eu não sou bom o suficiente. Ao invés de falar isso, você deve trocar por exemplo, isso é somente uma dor, uma situação passageira. Por isso que minha cabeça está pesando dessa forma, tá vindo esses pensamentos. Mas isso não é o que me define. Então, sofrer é diferente de ser insuficiente. São coisas totalmente diferentes. Segundo passo, você precisa cortar esse gatilho. E vamos ser sinceros, né? Stalk é veneno. Então, por exemplo, você olha um story dela e pronto. Acabou. Seu dia estraga, você se compara, você cria mil teorias. Então, o que você precisa fazer diante disso? Você precisa cortar esses gatilhos. E como você vai fazer isso? Eu vou te dar um plano pequeno e simples que você consegue aplicar para você poder cortar isso. A primeira coisa que você precisa fazer é que você precisa silenciar essa pessoa, para você não receber as notificações dela. Você também precisa parar de ver os stories dessa pessoa. Sim, você precisa parar. Você tem que fazer isso para você poder esquecer aquela pessoa. Você precisa tirar aquela conversa que você tem com ela lá do topo, que você deixa fixado, você precisa tirar isso. Pois no momento que você abre o chat, você abre ali conversas, a primeira pessoa que você vai ver é exatamente ela, né? E como você quer esquecer essa pessoa, se você deixar isso lá em cima, isso vai ficar mais difícil de fazer, né? De acontecer. O melhor mesmo é você cortar essa pessoa, né? Você parar de seguir, você bloquear ou algo do tipo, para você não ter nenhum tipo de contato com ela. Mas eu tô te dando aqui coisas graduais que você consegue fazer, se você não consegue fazer esse corte de forma tão bruta, né? Então eu tô falando aqui de forma gradual esse mini plano para você poder entender. Se tiver fotos que você guarda dela, você precisa tirar essas fotos, apagar essas fotos. Tudo isso que eu tô falando não é drama. Na verdade, é só você se protegendo da sua própria cabeça, né? Porque enquanto você fica olhando, o seu cérebro ele nunca desliga. O segundo passo é que você precisa cortar esse gatilho. Terceiro passo. Depois de um término, a gente acaba ficando um pouco sem identidade, não é verdade? Você fica tipo, quem eu sou sem essa pessoa? E aí a sua autoestima, ela cai. Porque você não está mais se reconhecendo. Então, o que a gente precisa fazer? Vou te dar um exercício rápido aí. Anote 3 listas que você precisa fazer hoje. Então, nessa lista vai ter 3 partes. A primeira parte é você precisa anotar coisas que você gostava de fazer antes de se relacionar com aquela pessoa. Segunda parte dessa lista, você vai anotar coisas que você parou de fazer e que você gostava de fazer. Terceira parte dessa lista são coisas que você vai anotar, coisas que você tinha vontade de fazer, mas ainda nunca fez. Uma sugestão aqui para você poder entender esse exemplo. Se você parou de treinar, você precisa voltar a treinar, aprender alguma coisa no YouTube, pintar o cabelo, sei lá, qualquer coisa. Sair com os amigos, jogar, aprender um instrumento, ter um hobby, fazer um curso curto. Essas coisas que você precisa fazer para você poder não só ocupar a sua mente,
mas também de fato aprender novas coisas para te manter vivo, porque a autoestima ela volta quando você volta a ter uma vida própria. O quarto passo é sobre aquela voz chata que fica na sua cabeça, em que você fica se comparando e fica se culpando, porque sempre vem aquela voz: ah, se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais legal, se eu tivesse feito diferente, ou até tipo, a pessoa já tá bem e eu tô mal. Você, o que você tá fazendo? Você tá comparando o seu bastidor com o story da pessoa. Isso não faz sentido, porque o story ele é apenas uma vitrine. Você não tem que acreditar em tudo que você vê. Então, quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, o que você precisa fazer? O que você precisa falar? Você deve aceitar esse pensamento, né? Falar: ok, pensamento, eu tô triste, mas eu não vou tomar uma decisão triste agora. Você não deve decidir a sua vida no pico da saudade, quando a sua saudade está lá no alto. Você não vai decidir a sua vida aí, porque você vai estar tomando escolhas baseado no seu sentimento, no que você tá sentindo naquele momento. Na maioria das vezes, o que você faz baseado na emoção, principalmente no mais alto dela, no final você vai se arrepender com certeza. Então não faça isso. Passo 5. A autoestima, na prática, ela tem 3 partes. A primeira é que você precisa se respeitar. Então você precisa parar de aceitar o mínimo. A segunda parte é que você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. E a terceira parte é que você precisa confiar mais em você. Então você precisa fazer pequenas atitudes todo dia que trazem mais confiança sobre si mesmo. Vou dar alguns exemplos aqui para você poder entender. Sobre a primeira parte, que você precisa se respeitar. Então, por exemplo, você não vai ficar mandando mensagem carente para aquela pessoa de madrugada, não vai ficar se rastejando pela pessoa. Você precisa se respeitar. Você precisa ter respeito próprio. Sobre você se cuidar. Então é você dormir melhor, é você comer direito, tomar bastante água. Inclusive, deixa eu tomar aqui, né? Você precisa se movimentar o seu corpo, fazer coisas. Você não pode ficar parado. Você precisa se cuidar. E também, sobre a terceira parte que eu falei, que é sobre você ter autoconfiança, né? Você precisa confiar em si mesmo. Então, você estabelecer metas ali pequenas no dia e você cumprir essas metas. Você precisa se confiar em si mesmo. O 6º passo aqui é um plano de 7 dias para você sair desse buraco. Então, se você está no fundo do poço, você está dessa forma que eu te falei, faz isso que eu vou te falar por 7 dias. É simples. Isso vai te ajudar, pelo menos, a você acordar, a você ter esse estalo na sua mente, para você poder acordar. Então, vamos lá. O que você vai fazer? No dia 1, você vai cortar 3 gatilhos que você tem. Por exemplo, alguns que eu falei, citei lá em cima. Então, você vai, por exemplo, silenciar aquela pessoa, não vai ver os stories dela. Se possível, para de seguir, né? Pare de conversar com essa pessoa. Corte 3 gatilhos, beleza? No segundo dia, você vai caminhe na rua por 20 minutos. E após isso, quando chegar em casa, você vai tomar um banho mais demorado. Você vai tomar banho com calma, para relaxar. Não precisa ficar pensando em nada, só se concentre em tomar um banho, para você dar aquele reset. Terceiro dia, você vai escrever em um papel ou em um checklist, no celular, em algum lugar. Você vai escrever o que você aprendeu e também o que você não aceita mais. Quarto dia, você vai marcar algo leve com alguém. Por exemplo, você marca com um amigo ou até com uma amiga de tomar um café em algum lugar, só para conversar, coisa leve. Não tem nada de segundas intenções aqui, nada. É só uma coisa leve ali, só para você começar a conversar com outras pessoas. Quinto dia, você vai fazer algo que te dá a sensação de controle. Como assim? Por exemplo, você vai organizar o seu quarto, organizar suas finanças, montar alguma coisa, algo que te traz controle, né? Algo que você controla aquilo. No 6º dia, você vai tentar algo novo por 1 hora. Você precisa se comprometer durante 1 hora para aprender alguma coisa nova. Seja uma aula, um treino, um hobby, qualquer coisa. E no 7º e último dia, você vai planejar a sua semana com 3 compromissos. Um para o corpo, um para a mente e um em relação ao social, né? A sua vida social. Ou seja, vai envolver outras pessoas. Todo esse plano que eu te dei aqui durante 7 dias é só uma base. Isso não vai apagar a saudade que você tem sobre a pessoa. Mas vai começar a te colocar de pé. Você vai começar a andar de novo. Então, se você está chorando, está sofrendo, está triste, pensando demais, isso não prova que você é fraco. Só prova que você sentiu alguma coisa de verdade. Mas agora é a fase de você voltar para si mesmo. E eu te garanto, dá para você sair desse lugar. Um dia de cada vez. Beleza? Não se cobre tanto. Um dia de cada vez, de forma gradual. Mas você precisa sair daí. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, comenta aí alguma coisa. O que você está passando. Qual é a parte que mais pega para você aí? Se é a saudade, se é você stalkear a pessoa, ou é você se comparar. Comenta aqui.
que eu vou ler todos os comentários. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Como eu disse, eu vou estar sempre soltando vídeos aqui para te ajudar de alguma forma. Então, não deixe de perder nenhum vídeo. E se você quiser que eu fale mais a respeito desse tema, né, sobre término, amor próprio, sobre relações saudáveis, também comenta aqui que eu quero saber. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Tchau!